Seja muito bem-vindo ao SETcast. Aqui você vai tratar sobre saúde. Meu nome é Anderson Boni, eu sou empreendedor e CEO do Grupo SET. Nosso objetivo, como você mesmo sabe e acompanha, é trazer boa informação e, principalmente, dar voz ao bom profissional da saúde. Hoje nós estamos aqui com participações mais do que especial para tratar sobre um tema bastante importante. Ela é minha amiga, ela é criadora e fundadora do Instituto Entre Lares e a gente vai estar batendo papo com ela hoje, mas ela vem entrevistar e vai ser uma honra ter ela ao meu lado entrevistando o nosso convidado. Estou falando sobre Merijane Dias. Merijane, você é neuropsicóloga, empreendedora, mãe e minha amiga, né? Isso Seja muito mesmo. bem-vinda. Muito obrigada, Anderson. É um prazer. Muito obrigada pelo convite, né? Esse momento aqui de trocas, para que a gente possa levar conhecimento, né, para as pessoas nesse mês tão importante. E o porquê, né? É verdade. E a gente não está sozinho por aqui hoje. A gente tem uma participação especial, a médica convidada, que a gente vai poder conversar, bater um papo de forma clara, com informação, sem fake news e trazendo aquilo que é relevante para você, médico, para você, pai, para você, mãe. Eu estou aqui com, assim, já somos íntimos, então, doutora Maria Eduarda, pode chamar ela de Duda também. Ela é neurologista infantil e preceptora da residência do Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vinda, Duda. Obrigada. Muito importante estar aqui hoje para a gente tratar sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, né? E falar um pouquinho sobre esse mês que a gente comemora essa conscientização do transtorno do espectro autista. E eu agradeço muito o convite hoje. Sejam bem-vindas, tá? Fiquem à vontade, bate-papo tranquilo, vamos conversar sobre. Mas eu acho que a primeira pergunta, antes de qualquer coisa, é por que você escolheu ser neurologista infantil? Porque eu acho que foi um caminho aí, muitos anos de estudo. Pois é, eu acho que teve algumas coisas, né? Quando eu estava por incrível que pareça, quando eu estava na faculdade de medicina, eu fiz medicina lá na Federal de Campina Grande, o meu trabalho de conclusão de curso foi com crianças de transtorno de espectro autista, num CAPS. E eu avaliei sobre as dificuldades que a família tinha, foi uma análise qualitativa, no dia a dia daquele CAPS, de tratar aquelas crianças. Então, começou aí. Aí, quando eu entrei na residência de pediatria, a gente acaba, durante vários meses, a gente roda em lugares diferentes. E como eu gostei da neurologia, eu pedi para ficar um mês a mais. Então, foi meu opcional, foi na neurologia infantil. E aí, eu comecei a me interessar e aí eu gosto de desafio. E neurologia é uma coisa desafiadora, porque para quem vem da neurologia, é um apêndice da residência. Mas, para quem vem da pediatria, é outra residência completamente diferente. E aí, acabou que a UPS se tornou minha casa, né? Eu fiz pediatria pela Universidade de Pernambuco, lá no Hospital Oswaldo Cruz, e fiz neuropediatria, depois disso, também na UPE, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. E aí, hoje, eu retornei novamente como preceptora da residência de neurologia infantil. Então, durante a residência, a gente acaba se interessando por algumas coisas e tratar crianças com, a gente chama de doenças crônicas, né? Que são doenças que vão para a vida toda, é um desafio para a gente. É um pouco pesaroso, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes gratificante também, quando você olha cada evolução, mesmo que ela seja pequena. Então, eu acho que foi mais isso, realmente. E o desafio, porque a neurologia não é um ramo tão fácil, não. Mas você hoje está aqui em Recife. Estamos em Recife, pessoal. Só para deixar claro, não estamos em João Pessoa. É uma honra estar aqui com vocês. Então, você está morando aqui em Recife? Hoje em dia eu moro em Recife. Eu fiz a faculdade na Federal de Campina Grande, mas desde 2018 Tá. eu estou no Recife. Foi quando eu iniciei minha primeira residência e desde então eu estou por aqui. Legal. Então, só uma dúvida. Você fez 6 anos de medicina. São 6 anos de medicina, são 3 anos de pediatria e depois mais 2 anos de neurologia infantil. Você também pode ir pela neurologia, né? Fazer 3 anos de neurologia e depois fazer mais 2 anos de neurologia infantil. Estudou muito, né, Duda? Graças a Deus, né? Não para de estudar, né? A gente tem que estudar todos os dias, reciclar, ir para congresso, curso, enfim. Mas na psicologia também é do mesmo jeito. Não tem muito o que fugir. Não tem. É um caminho sem fim. E você, Merijane, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Então, como você falou, eu sou mãe, né? E um dos meus filhos, né, ele foi diagnosticado com dislexia, isso quando ele tinha de 6 para 7 anos. E eu vivi esse lado, né, de mãe, percorri vários profissionais,
Daí, eu comecei a despertar, né, o interesse pela área. Então, quando eu terminei meu curso de psicologia, eu já tinha certeza que eu queria fazer neuropsicologia e atuar na área dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu fiz a minha especialização e de lá para cá, é assim também, feito Maria Eduarda falou, é um caminho sem fim. Depois eu fiz outros cursos na área e, em seguida, né, ali no dia a dia, no nosso fazer, eu senti uma necessidade muito grande de, além das avaliações neuropsicológicas, poder compartilhar com outros profissionais, no sentido da início ou continuidade do acompanhamento. E aí surgiu a ideia de ter uma equipe multi. Uhum. Surgiu uma equipe multi, pequena, né? E depois a necessidade de ampliar. E aí foi quando surgiu a ideia de trazer um médico neuropediatra para a nossa equipe, né? Para poder fazer todo esse acompanhamento de uma forma global e completa. Uhum. E aí surgiu o Instituto Entre Lares. Instituto Entre Lares, a gente vai conversar sobre o Instituto daqui a pouco. A gente teve o prazer de participar do nascimento do Instituto. É um projeto muito bonito. Fica em Boa Viagem, correto? Isso, ficamos em Boa Viagem, né? Na Avenida Domingos Ferreira. Legal. Bem, vamos começar, né? Vamos. Duda, uma pergunta importante. Para quem não entende, o que é TEA? TEA, né? TEA é a sigla que a gente usa para transtorno do espectro autista, né? Que são todas aquelas crianças que têm um transtorno de neurodesenvolvimento específico, porque a gente tem vários transtornos no neurodesenvolvimento, mas hoje, sem sombra de dúvida, hoje em dia é um dos mais falados e mais conhecidos. Então, são crianças que apresentam características específicas. Essas características a gente retira elas, né? A gente observa elas de acordo com o DSM-5. O que é o DSM-5? É como se fosse um manual diagnóstico que a gente tem de doenças psiquiátricas. As doenças de neurodesenvolvimento, elas se enquadram como esses transtornos neuropsiquiátricos. E aí, dentro dessas características, essas pessoas, elas têm que ter características de dois grupos. Uma das, como a gente fala assim, do grupo de características são dificuldades de comunicação, socialização e linguagem, e o outro são padrões de comportamentos específicos, com comportamentos repetitivos, interesses restritos e transtornos de processamento sensorial, com dificuldade com barulho, com luz, ou até, ao invés de dificuldade, uma atenção maior ao barulho, à luz, até gostar mais daquilo ali. Então, as pessoas que fecham critérios, com essas duas características, elas se encontram dentro desse transtorno de espectro autista, e como é um espectro, então você tem pessoas que têm um quadro mais leve até um quadro mais severo, com diversas comorbidades. Então, hoje em dia, a gente tem uma prevalência muito alta, porque depois que a gente mudou, porque antes era diferente, a gente mudou os critérios diagnósticos, a gente começou a conseguir enquadrar mais pessoas que antes não estavam dentro do transtorno. Entendi. E esses padrões, esses sinais, eles são vistos logo na infância? Tem que ser visto na infância. Então, ela é uma doença que um transtorno, a gente não chama de doença, é um transtorno, que ele começa desde os primeiros anos, ele tem que aparecer, pelo menos, as primeiras características desde os primeiros anos de vida. Tem pessoas que são diagnosticadas mais tardiamente, mas quando a gente vai fazer o retrospecto, ela sabe, quando a Mary Jane faz a avaliação neuropsicológica também sabe, então, retrospectivamente, a mãe fala, realmente, quando ele era pequeno, ele fazia isso. Então, realmente, tem que ser nos primeiros anos de vida. É muito difícil, às vezes, você ver as características no primeiro ano de vida, mas existem algumas coisas que chamam a atenção, como, por exemplo, aquela criança que, quando a mãe está amamentando, ele não olha no olho, é aquela criança que tem um distúrbio de sono. Todo bebezinho tem dificuldade de dormir, tá? Então, não quer dizer que não dorme bem, mas, assim, aquele distúrbio muito significativo do sono, é aquela criança que, às vezes, você brinca com ela e ela não dá aquele sorriso de reciprocidade, ela até ri, mas ela não ri com a reciprocidade que você... Então, assim, você já consegue perceber alguns sinais. Mas ela fica mais evidente a partir, realmente, dos 16, 14 meses de vida. E, assim, tem crianças com um quadro mais leve que até 4, 5, 6 anos de idade, é que quando a demanda social aumenta, é que você começa a perceber mais, assim... fica mais perceptível, né? Esses sinais, esses sintomas. Legal. E no acompanhamento que você faz, no caso, você faz toda essa triagem, digamos assim, do primeiro acompanhamento. Como funciona esse processo? Então, o diagnóstico do TEA, ele é totalmente clínico, né, doutora Maria Eduarda? Eu faço a avaliação neuropsicológica, Certo. mas é mais no sentido de outras comorbidades.
Uma delas é o DI, Uhum. para saber se aquela criança está dentro do espectro aí, tá até. Mas também tem uma deficiência intelectual. E aí é quando a gente entra com a avaliação neuropsicológica, mas o diagnóstico ele é totalmente clínico. Existem algumas ferramentas que elas usam, assim, as neuropsicólogas, os psicólogos usam para auxiliar quando a gente tem alguma dúvida, mas realmente são ferramentas de auxílio. Aquela criança ela tem que fechar o critério diagnóstico. Eu sempre acho engraçado, porque às vezes vem algumas mães com uma avaliação neuropsicológica e dizem, olha, ele é autista. Eu fiz, calma, a gente primeiro vai conversar, porque isso aqui é só um auxílio. Correto. A gente, ele não fecha diagnóstico, muitas vezes, porque tem até testes como esse, por exemplo. Tem um teste que se chama SR2, né, Mary? Isso. Que, por exemplo, uma criança que é TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de uma forma mais severa. Uma criança que é TDAH, ela pode ter características da parte mais leve do TEA. E aí você se confunde. E aí, essa criança é um TDAH ou ela é um TEA? Então, ele auxilia você no diagnóstico. Existem avaliações neuropsicológicas. A gente, às vezes, pede, quando a gente precisa de um auxílio, precisa ver comorbidade. E não só o DI, né? Às vezes, Não. altas habilidades também. Altas habilidades, dos transtornos de aprendizagem também. Que vem né? muito associado. A gente costuma fazer nesse protocolo geral de avaliação cognitiva, mas também de personalidade, né, de questões emocionais. Tudo isso serve de complemento e de auxílio, né, para que os médicos eles possam fechar o diagnóstico com mais segurança, digamos assim. Que é um desafio, porque como você não tem um marcador, a gente médico gosta muito de trabalhar com praticidade. Então, a gente gosta do exame que mostra, a gente gosta do marcador biológico que vai mostrar. E, hoje em dia, a gente não tem isso para o transtorno de espectro autista, apesar de terem muitos estudos. Inclusive, existe hoje, assim, um estudo que foi liberado até nos Estados Unidos, a FDA liberou esse tempo, que é a questão do rastreio visual. É um aparelho que observa o rastreio visual da criança e aí ele dá uma probabilidade, ele mostra assim, ó, essa criança que tem essa dificuldade aqui, ela tem uma porcentagem alta de ter TEA, aí você vai investigar melhor. Mas ainda é uma coisa muito inicial e aqui no Brasil, país que não é país de primeiro mundo, assim, é uma realidade muito longe. Então, quando uma coisa ela não depende de um exame, ela não tem uma coisa objetiva, ela é muito mais difícil da gente fechar um diagnóstico. Então, muitas vezes eu seguro um pouco o diagnóstico. Assim, tem, por exemplo, criança de 3, 4 anos, dependendo, quando eu vejo que é uma coisa muito leve. Por quê? Porque, lógico, se ela estiver sendo acompanhada da forma adequada, tá? Mas por quê? Porque o diagnóstico que eu dou agora, ele é para a vida toda daquela criança. Então, não existe, hoje em dia, não existe a pessoa que saiu do espectro. Ele, uma vez autista, é autista para sempre. E aí, o médico que viu ele daqui a, vamos lá, 2, 3 anos, ele já com terapia, ele vai dizer, eita, esse menino era autista mesmo, essa médica errou, porque às vezes, depois de 2, 3 anos de terapia, tá outra criança, dependendo do cognitivo dele. Então, assim, o diagnóstico do transtorno de espectro autista é algo ainda muito difícil, sabe, da gente fazer. Lógico, existem uns que tem crianças que, como eu falo, na primeira consulta, ela entra no meu consultório e eu deixo os pais falarem, mas a gente já sabe o que é. Mas tem crianças não, que é um desafio. Esses dias mesmo, assim, eu tive um menino que eu falei, ó, depois de 2, 3 anos a gente acompanhando ele, eu agora vou fechar seu diagnóstico. E a mãe disse, doutora, meu coração já sabia. Aí eu fiz, eu entendo, mas eu precisava ter segurança, tá entendendo? Enfim, é um desafio. É um desafio. Também na avaliação neuropsicológica, a gente precisa fazer tudo assim muito completo, né? Porque muitas vezes questões emocionais elas podem estar direcionando, né, questões de cognitivos. A atenção, a memória, ela pode estar sendo rebaixada ali por uma questão de uma depressão, de uma ansiedade. Então, a gente procura ver a criança, o adolescente, ou até o adulto mesmo, como um todo, né, para não estar ali, como é que eu posso dizer? Tem o diagnóstico diferencial, né? Porque é quando a gente vê características que são semelhantes em várias situações, em vários casos. Então, a gente faz a avaliação como um todo, né, junto com a análise clínica, para poder ter um direcionamento e fechar um diagnóstico mais assertivo. Inclusive, a gente tem um quadro na própria clínica de uma criança, não vou dizer nomes, mas de um menino que ele veio com uma vulnerabilidade, eu digo, social, familiar. E ele tinha algumas características do transtorno de espectro autista. Ele é lindo. Só que você via que não fechava aquilo ali. E aí eu segurei. Eu fiz, não vou dar o diagnóstico dele, não. Vamos acompanhar. E aí entrava em contato com a fono, com a psicóloga, e a gente conversava e tal. E foi uma mãe que teve depressão pós-parto. Foi, tipo, enfim. E hoje, essa criança, assim, foi batido o martelo por todas as profissionais que ele não tem autismo.
as características que ele tinha vinham dessa vulnerabilidade que ele sofreu durante os primeiros anos de vida. A falta de estímulo, as demandas emocionais que não foram supridas. E aí, assim, por isso que é muito importante você também, quando você está fazendo colhendo a história desse paciente, que você quer fechar diagnóstico, perguntar como é que foi a gestação daquela mãe, como foi o desenvolvimento dessa criança, como é o ambiente que ela mora, com quem ela mora, quem faz parte da vida dela. Então, assim, são diagnósticos diferenciais que, às vezes, que nem é um transtorno do desenvolvimento, porque, às vezes, eles entre si são diagnósticos diferenciais ou comorbidades, tipo um transtorno de atenção e hiperatividade, uma deficiência intelectual, mas coisas que não são, que são distúrbios emocionais, distúrbios comportamentais, que vêm, às vezes, fazer diagnóstico diferencial com transtorno de espectro autista. Por isso que é tão importante essa intervenção precoce. Exatamente. Né? Porque, através da intervenção precoce, são adquiridas habilidades, né, que antes não se tinha ainda e que poderia trazer essa dúvida, é ou não é TEA, né? E aí, através dessas intervenções, a criança, ela desenvolve as habilidades e aí a família fica tranquila, assim quanto o profissional também. Verdade. É só uma dúvida, que aí eu tenho muitas pessoas, amigos, familiares que sempre usam o TDAH como... Não, eu tenho TDAH. E aí você falou uma coisa importante. Existe uma diferença muito grande aí. O que é o TDAH para as pessoas que se autoavaliam, que têm, saberem identificar realmente? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do desenvolvimento que ele também tem critérios diagnósticos que a gente precisa fechar para poder fazer uma conclusão diagnóstica. E ele geralmente está relacionado a pessoas que têm dificuldades, tanto de atenção e concentração, como de hiperatividade. Então, o nome já diz. Então, quando a gente pensa em atenção e concentração, aquela pessoa que não consegue manter o foco, mas não é assim. Eu não consigo manter o foco. É algo constante em vários ambientes. Você não pode ter essas características em um ambiente só, tem que ser em mais de um ambiente. E que aquela falta de atenção, ela traga um prejuízo. Porque, às vezes, todo mundo fica desatento em algum momento. Mas aqueles sintomas, eles têm que trazer prejuízo. Então, aquela desatenção tem que trazer prejuízo. Então, são aquelas pessoas que procrastinam mais do que o normal, porque elas deixam sempre de última hora para fazer. Elas esquecem coisas com muita facilidade, perdem objetos importantes, sempre, que acaba trazendo um prejuízo para aquela pessoa. Muitas vezes também eles têm dificuldade de terminar as coisas que começam. Então, começa projeto, não termina projeto. E isso não é assim, uma vez ou outra. E outra coisa importante é que esses sintomas eles têm que começar a aparecer antes dos 12 anos de idade. Então, eu comecei a ter TDAH com 30. Pode ter diagnóstico com 30? Pode. Mas aí a mãe de fulaninho que teve o diagnóstico faz... Poxa... Quando ele tinha 10 anos de idade, ele se pendurava no lustre da sala e ficava se balançando, tipo... Enfim. E além da questão da desatenção, tem a questão da hiperatividade. Então, aquela pessoa... Hiperatividade / impulsividade também. Então, é aquela criança que é super hiperativa, que andava de um lado para o outro, que não parava de falar um minuto, taquilálico, que... Quando você está conversando, sabe aquele pessoal que passa na frente para falar, então que pula na frente dos outros para falar, que não tem paciência de esperar a sua vez. Então, assim, Mary é mais capacitada que eu para falar sobre isso, porque ela tem TDAH um bocado, né, para fechar diagnóstico e fazer avaliação neuropsicológica. Então, muitas vezes, acontece isso também. A gente tem uma dificuldade de, essa criança, ela é um TDAH ou ela é só mal comportada? Existe. Ou então, ela está passando, por exemplo... por um uso excessivo de dispositivo eletrônico. Chega uma mãe para mim dizendo assim, doutora, meu filho tem TDAH. E aí eu começo a investigar, a conversar. E aí ela fala, não, ele passa 8 horas por dia mexendo no celular. Ele passa 4 horas, um menino de 5 anos, passa 4 horas no dia assistindo televisão. Eu não tenho como avaliar aquela criança, a atenção daquela criança. Eu preciso que ela diminua o tempo de tela para eu poder avaliar ela de forma correta. E aí, muitas vezes, outra coisa também, eu evito fechar diagnóstico de TDAH em criança muito pequena, porque criança com 4, 5 anos de idade, ela tem uma energia a mais, uma dificuldade de concentração a mais, que faz parte do neurodesenvolvimento dela daquela idade. Então, realmente, eu evito fechar diagnóstico antes dos 6 anos de idade. Tá? Não é uma coisa impossível, isso não existe, não é regra, mas eu evito. Então, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento mais relacionado a essas dificuldades atencionais, que são constantes, que trazem um prejuízo e que ocorrem em mais de um ambiente, com mais de um, componente. Porque, às vezes, eu tenho desatenção para matemática. Tá, você tem uma dificuldade em matemática. Tá entendendo? Não significa que você tem um TDAH.
né? E fora isso, vem outras características que não são critérios diagnósticos, mas que podem vir associados ao TDAH, que é desregulação emocional, é a questão do transtorno do pensamento sensorial, que também tem no autista. Então, isso também chama atenção em outros transtornos de neurodesenvolvimento. Por isso que é tão difícil da gente... Hoje vocês sentem dificuldades, enxergam de pais para levar a criança para esse primeiro acompanhamento, para fazer esse diagnóstico? Não, eu acho que hoje com a quantidade de informações, né, que nós recebemos, né, aí nas redes sociais e até se tornou assim um pouco comum, né? As pessoas às vezes até banalizam um pouco. Ah, fulano tem TDAH, fulano é TEA. Eu acho que as famílias elas estão mais atentas a isso e hoje se procura cada vez mais cedo, né, os profissionais, que também é um dos motivos do aumento, né, dos diagnósticos. E também existem aqueles que estão sempre na negativa, né? Enquanto alguns, procuram os profissionais, estão ali em busca realmente do que seja, né? Existem aqueles outros que realmente estão sempre na negativa. E aí, quando as crianças costumam frequentar a escola, ela sinaliza ali, e aí realmente, às vezes, eles ainda estão ali resistindo um pouco, mas chega uma hora que não tem como fugir muito desse diagnóstico. É quando o prejuízo fala mais alto. Isso. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que, apesar de ter pais muito negacionistas, hoje a grande maioria quer mais que a criança tenha para que não seja um problema comportamental, Isso. que é mais difícil dele lidar. Mas a demanda de procura é muito maior. E às vezes tem pai que chega no meu consultório e faz, doutora, eu não acho que ele tem nada, mas eu vim só para a senhora ver se ele tem alguma coisa. Acontece. A gente tá... Desculpa, ponto importante que você falou, Maria Eduarda, é a questão realmente de questão comportamental. Muitas vezes a família quer justificar com algum diagnóstico. Acontece. Um ponto que a gente estava conversando antes das câmeras aqui, a gente estava conversando em off, é sobre o paciente ele receber alta e que alguns pais até se assustam em relação a isso. Como funciona todo o processo do tratamento? É possível ter alta? Os pais não esperam isso muitas vezes. Eu acho assim, vamos lá, é possível ter alta das terapias. Okay. Todo transtorno do neurodesenvolvimento, ele não tem cura. É um transtorno crônico. Então, se eu tenho TDAH, eu vou ter TDAH a minha vida toda. Porém, com a idade, maturidade emocional, criação de estratégias, você melhora dos sintomas. Então, você sabe lidar melhor com eles e muitas vezes eles se tornam até imperceptíveis. Inclusive também no transtorno de espectro autista, por exemplo. Tem muitas pessoas que na adolescência você vê que existe uma melhora importante, um aumento de maturidade emocional. Então, assim, uma vez diagnosticado, você vai ter aquele diagnóstico daquele transtorno para o resto da vida. Porém, aí que Mary pode falar melhor que eu, porque é a terapeuta que é ela, então isso já foi. Eu acho que cada um do seu quadrado. Eu dou muito voz aos terapeutas, porque eu acho que são eles que estão ali no dia a dia. A gente vê a criança uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, mas quem está ali no dia a dia com a criança são os terapeutas. Então, assim, existe sim autoterapêutica, né? Uma criança que, às vezes... E até, assim, a criança chega para você com um monte de deficiência, dificuldade, de impossibilidades. E aí, eu tenho um paciente que eu mesmo olho para o rostinho dele e faço... Meu Deus, fui eu que diagnostiquei esse menino, que ele não parece mais que ele tem nada. E como é prazeroso, né? Pois é. As pequenas conquistas. A gente, quando recebe lá as crianças, os adolescentes, normalmente as crianças é mais comum, né? Com algumas necessidades que são bem básicas e com o passar do tempo, né, as terapias, elas passam a adquirir aquelas habilidades, fazer coisas bem básicas, né, desde comer com talher, conseguir tomar um banho, molhar o cabelo, lavar o cabelo, ou até o tempo de espera, sentar ali, poder esperar mais um pouco. E aí, até a fala também, né, que algumas têm aí atraso de fala. Aconteceu um caso que foi bem assim, muito marcante para mim. Uma mãe chegou dizendo assim, olha, eu estou há 9 anos sonhando escutar a voz do meu filho. E aí, com o tempo, essa criança lá conosco, perto da Páscoa, essa criança olhou para a mãe e disse, Feliz Páscoa. Então, assim, são coisas que marcam, né, na nossa vida enquanto profissional.
que realmente você vê o quanto vale a pena investir, né? Principalmente de forma precoce nas terapias, de uma forma contínua também, com esse apoio e essa parceria da família, junto com todos os profissionais, os médicos e a escola também, que é onde a criança também passa um bom tempo, para que a gente, juntos ali, né, em parceria, possa oferecer todas as habilidades, digamos assim, as terapias que são necessárias, que cada um precisa, e a gente vê esse resultado, é muito prazeroso, né, a ponto de dar alta ou reduzir a quantidade de sessões. Então, as terapias, só para entender, são as atividades que as crianças exercem, são personalizadas, como funciona? Tá. Depois que a gente fecha um diagnóstico, tá? Então, voltando para o diagnóstico, a gente vai fechar o diagnóstico daquela criança. Então, a criança que tem autismo, ela tem tanto as características de comunicação e linguagem, é uma criança que tem atraso de linguagem, é uma criança que tem dificuldade de reciprocidade social, é uma criança que tem dificuldade, às vezes, de entender os sentimentos do outro, de expressar seus próprios sentimentos, ou de aceitar o sentimento dos outros. Que a gente olha muito assim, aquelas crianças que não olham no olho, ou que... Eu vou dar um exemplo que é engraçado. Tem uns que não conseguem entender duplo sentido. Então, você fala uma... Eu sempre uso de um paciente que eu tive, que ele chegou em casa chorando porque o coleguinha disse que ele queria fazer picadinho dele. E na cabeça dele, literalmente, o colega ia picá-lo. Uhum. Então, assim... E aí, eu junto isso, ele tem que ter todos os critérios, porque a gente tem grupos A e B. Então, no A, a gente tem 3 tópicos, ele tem que preencher esses 3 tópicos. E nos critérios B, que são os critérios de comportamento, dos 4 critérios ele tem que preencher pelo menos 2, que são comportamentos repetitivos, por exemplo, aqueles crianças que giram, balançam os braços, que são as estereotipias. Interesses restritos, então hiperfoco num boneco, num tema, num assunto. Eu tenho os meus amam fundo do mar, dinossauro, carro. Hoje teve um que era histórias do Velho Testamento. Ele contou para mim umas 5 histórias de decorados. Jonas, Davi e Golias. E assim, igual como estava na Bíblia, viu? Ele contou. Então, e o transtorno do processamento sensorial, que é a questão de dificuldade com barulho, com textura, seletividade alimentar, que é uma questão bem importante para a questão do espectro autista e que faz os pais sofrerem muito essa questão da seletividade alimentar. Então, aí, depois que a gente fecha o diagnóstico, a gente encaminha aquela criança para um acompanhamento multidisciplinar. Para quê? Para que as habilidades que ele não tem ainda, porque tudo isso, para poder fechar diagnóstico, tem que trazer um transtorno. Se ele tiver tudo isso e aquilo não trazer transtorno para ele, que é difícil, mas não é transtorno do espectro autista. Você não tem um transtorno, né? E também não pode ser justificado por outras coisas, né? Tem isso também, quando a gente vai fechar o diagnóstico. E aí, a partir daquele momento, a gente encaminha eles para acompanhamento multidisciplinar. E aí é quando eu mando ele para as terapias. E aí, geralmente, essa criança ela vai ser acompanhada com uma fono, se ela tiver distúrbio de fala, de comunicação e linguagem, com a psicóloga. E aí a gente tem as abordagens específicas para cada criança, em cada faixa etária, com cada dificuldade. Então, eu tenho pacientes que são transtorno de espectro autista, um nível de suporte mais alto, né? Que a gente antigamente chamava gravidade. Não é gravidade, é nível de suporte. Quanto suporte eu preciso dar para aquela criança fazer coisas que as crianças da idade dela para ela fazer igual com as crianças da idade dela. Então, que eles fazem um tipo de psicologia, não é nem psicologia, é um tipo de terapia, que é baseada em uma psicologia chamada behaviorismo, que é a análise aplicada, a análise do comportamento aplicado. E aí eles trabalham esse tipo de... Eu tenho pacientes que trabalham somente o ABA, que a gente chama de ABA. Uhum. Por quê? Porque ele não consegue compreender, ele não consegue assimilar outro tipo de intervenção. Mas eu já tenho um paciente que é transtorno de espectro autista também, que já está com 12 anos, é um nível 1 de suporte, e ele não precisa mais do ABA. E aí ele faz a terapia cognitivo-comportamental, que é outro tipo de terapia. E aí a gente vai ter a terapia ocupacional, que tem com integração sensorial, com treinamento em AVD. Então, tudo vai depender do que a mãe está me contando, do que a escola está mandando no relatório, do que aquela criança está precisando. Então, as terapias, elas existem, mas elas são individualizadas. Então, eu vou ter criança que precisa de uma carga horária grande, mas eu vou ter criança que precisa de intervenção pequena, sabe? Então, assim, realmente é algo muito individualizado. A evolução é muito individualizada. Eu acho que as mães é muito engraçado que elas fazem. Mas fulaninho está tanto na terapia e fala, e o meu não fala. E aí eu falo, mãe, infelizmente não tem porque a evolução de cada criança é diferente. Então, as terapias, elas são individualizadas. A evolução é individualizada. Até essa coisa de dar alta,
é tudo individualizado. Até a medicação que a gente faz, a gente tem medicações que, isso aqui geralmente dá certo com a maioria das crianças, mas vai ter um porcentagem ali que vai fugir da regra e a gente vai ter que usar outra estratégia medicamentosa. Entendeu? Então, assim, até a medicação é individualizada, não existe receita de bolo. E aí, só complementando, quando as crianças chegam com laudo, né, elas passam por uma avaliação, um protocolo por cada especialidade. E é após esse período de avaliação, que é o que se espera que cada um tenha para a sua idade, né, as habilidades, então é feito um plano de intervenção. Né, e aí se começa a aplicar os programas, né, as intervenções, e a cada 3 meses, 6 meses, são emitidos relatórios de evoluções, onde as crianças elas voltam para os médicos, né, junto com esse relatório, e aí a gente adquiriu aquela habilidade, né? Se não adquiriu, por que não adquiriu? Então, aí é o momento da gente estar em constante avaliação. É. Por isso é tão importante o acompanhamento multidisciplinar. Sim. Na verdade, não é importante, ele é imprescindível. É. É mais do que... eu digo até mais do que o diagnóstico. Porque muitas vezes, por exemplo, essas crianças que eu demoro 2, 3 anos para fechar diagnóstico, elas já estão nas terapias. Elas têm que estar na terapia, porque a gente não trata o transtorno, a gente trata a dificuldade. Então, assim, eu sempre digo isso para as mães, olha, se seu filho saísse daqui com diagnóstico hoje, ele ia sair com o mesmo terapia que eu estou botando agora. Porque a gente não pode deixar que fechar um diagnóstico atrase a intervenção daquela criança. Isso é um crime. Porque o cérebro, eu sempre digo, o cérebro é uma massinha de modelar. Quando a massinha tá nova, a gente aperta, ela vai para todo canto. Quando a massinha fica velha, que tu joga ela na parede e ela quebra a parede, mas ela não... Então, assim, o nosso cérebro é uma massinha de modelar. Então, a plasticidade cerebral, ela é muito menor, muito maior nos primeiros anos de vida. Então, assim, a gente não... a gente diz assim, cérebro é tempo é cérebro. Então, a gente precisa correr com essas intervenções. Então, não é que o trabalho multidisciplinar, ele é importante, ele é imprescindível. Eu acho que o que, às vezes, as pessoas ficam muito assim, que a gente tem isso hoje em dia, que todo mundo acha que tem que ser demais, e não é assim. Tá? Existem pessoas que vão precisar de uma carga horária maior, Correto. existem fases da vida que você vai precisar de uma carga horária maior de terapia, e existem outros momentos que não, mas você tem que ter intervenção. Entendi. E aí, falando sobre essas terapias, né, a equipe multi, queria aproveitar para perguntar para você sobre essas terapias no SUS, né, um pouquinho, você que trabalha também aí no SUS, trazer um pouco para a gente sobre essa diferença. Pois é. No Sistema Único de Saúde, a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiro, pela demanda, né? Então, assim, a gente tem uma demanda maior, né? Porque hoje a gente sabe que a maior parte da nossa população é uma população carente, né? E aí, existe um serviço primário, secundário e terciário. Então, teoricamente, essas crianças eram para elas estarem no serviço primário. Por quê? Porque hoje em dia o transtorno espectro autista é uma doença comum. Não estou dizendo que ela é fácil, estou dizendo que ela é comum. E aí, teoricamente, a saúde básica deveria dar um suporte nessas terapias. Então, tinha que ser os postos de saúde, aquela parte mais básica. O problema é que a gente não tem esse nível de suporte, porque a gente não tem especialista suficiente para abarcar essa demanda. E aí, além de não ter especialista suficiente, eles são mal remunerados, né? E, poxa... Você lidar com criança com um transtorno de desenvolvimento... Gente, eu sou a médica, tá? Eu não faço intervenção. Às vezes, eu sento com eles para brincar. Eu já levei mordida do meu marido achar graça, porque ficou a marca do dente roxa, 3 semanas aqui no meu braço, do menino. Então, assim, são profissionais que estão o tempo todo numa situação de vulnerabilidade, porque estão ali e trabalham com os pais, com a parte psicológica da coisa, assim. E, enfim, então a gente tem essa demanda. E aí o serviço secundário, e aí passa para o serviço secundário, para o serviço terciário, que também não consegue corresponder. Então, hoje, o que a gente tem no SUS é muitas prefeituras tentando fazer alguma coisa. Então, a gente vê, por exemplo, eu trabalhei um tempo numa prefeitura, aqui numa cidade da região metropolitana, e eles têm um local lá que é só para os autistas. Mas o que eles conseguem oferecer? 30 minutos, no máximo 1 hora, 30 minutos de uma terapia, 30 minutos de outra, para cada criança. E eles têm 150 crianças na fila de espera. Fora as crianças que já estavam lá. É uma triste realidade, né? Então, você chega, por exemplo, eu trabalho no Oswaldo Cruz, que é um hospital de referência. Infelizmente, a gente não tem terapia.
Então, a gente diagnostica a criança, a gente medica, a gente faz até consegue exames. Mas como a gente não tem as terapias, porque realmente é para o serviço primário, tá, não é do nosso serviço, a gente devolve aquelas crianças. E aí elas voltam para a gente. E aí, quando elas voltam para a gente, elas voltam com... doutora, a gente não conseguiu. E aí, assim, é muito triste, porque, como eu falei, tempo é cérebro, cérebro é tempo, né? E, assim, por mais esforço que a gente faça em relação a isso, até que eu digo isso, porque no Oswaldo Cruz a gente a gente corre atrás, até a própria... Mas, assim, é algo que... Como é que eu vou dizer? A demanda é muito alta para o que o SUS consegue oferecer. Então, hoje em dia, qual é a realidade da criança que tem transtorno de espectro autista no SUS? Ela faz, no caso, 2, 3, no máximo 3 terapias, meia hora por semana de cada uma. E é isso. Ela acompanha... Eu sempre digo assim, a criança que faz menos terapia, geralmente ela toma mais medicação. Então, o que a gente controla os sintomas da criança, basicamente, é mais terapia medicamentosa. Duda, falando sobre essa grande demanda, fala um pouquinho para a gente sobre a prevalência hoje. Vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tem poucos dados de prevalência. Saiu no IBGE, um pouco semelhante com o que a gente... Mas, assim, a gente sabe que o IBGE não é... Mas, assim, o que a gente tem a nível mundial, que foram os últimos que saíram, a gente tem um órgão chamado CDC, que é Center of Disease Control, que é que são dos Estados Unidos. E eles pegam eles vão, acho que são 12 ou são 15 estados dos Estados Unidos. E eles fazem o índice de prevalência entre crianças, com mais ou menos com a faixa etária de 8 anos de idade, sabe? E aí ele pega essas crianças naquela faixa etária e eles veem a prevalência delas com transtorno de espectro autista, que é uma idade boa, assim, que você já tem os diagnósticos mais tardios, enfim. E a cada 2 anos ele solta uma prevalência, que geralmente é uma prevalência bem fidedigna, que a gente reproduz em alguns outros locais. E, vamos lá, em 2023... a prevalência que saiu foi de 1 a cada 36. Em 2025, que foi a última, 1 a cada 31 crianças. Então, significa que numa salinha de aula, você pode ter 1, 2 ou até 3 crianças com transtorno de espectro autista, certo? E aí, realmente, essa prevalência ela aumentou muito nos últimos anos. Tanto pela questão da mudança do diagnóstico, porque quando a gente mudou como a gente diagnostica, porque a gente saiu do DSM-4, que era aquele manual... E a gente foi para o DSM-5, quando ele transforma o autismo em transtorno do espectro autista e muda os critérios diagnósticos, ele abre um leque para pessoas que não estavam dentro do transtorno, do espectro, entrarem no espectro. Então, aquela criança que às vezes era diagnosticada com uma deficiência intelectual, ela acaba entrando para o transtorno do espectro autista. Aquela criança que era um TDAH, que tinha algumas características, aí você consegue fechar o critério diagnóstico e ela entra para o transtorno do espectro autista. Então, você abriu muito o leque e aí você aumentou muito a prevalência. Então, você vê um aumento muito abrupto, que, tipo, há uns anos atrás, a prevalência era de 150 a cada um, e, de repente, a gente tem 30 crianças. Tá entendendo? A cada uma criança com transtorno de espectro autista. E isso é um problema de saúde pública. Porque essas terapias, elas são caras. E essas crianças, quando elas não têm terapia, elas vão se tornar futuramente dependentes financeiramente dos pais ou do governo. Correto. Então, isso é um problema de saúde pública, o tratamento. Porque, veja, com esse tratamento, a gente pode fazer com que essas crianças, muitas vezes, adquiram autonomia e diminua esse eu vou dizer, fardo mesmo, financeiro. Porém, a gente tem que ter um investimento agora para colher o fruto depois. O problema é que a gente não tem dinheiro, né, para fazer o investimento agora. E aí fica aquela bola de neve. Então, se você vê, hoje em dia, assim, a prevalência é muito alta. E fora que os diagnósticos errados também, que existem por aí, enfim. E falando um pouquinho, né, sobre esse aumento, quais são as principais características, digamos assim, os fatores para esse aumento? Tá, então a gente não tem um fator batido martelo, mas a gente elenca algumas coisas. E uma delas é, realmente, ter mudado os critérios diagnósticos, então a gente conseguiu abarcar mais pessoas. Aumentado também a divulgação. Então, quando você aumenta a divulgação de uma característica, não só os pais estão mais alertas, como os próprios profissionais de saúde. Aquele profissional que está ali na ponta, que é o médico do postinho de saúde, que antes não percebia, hoje em dia a gente tem até... veja, é importante, eu não estou dizendo que todos fazem, mas teoricamente é para todo mundo fazer. Existe um questionário chamado MCHAT.
Ele é um questionário bem básico, que ele é um questionário de triagem. Então, toda criança que pontua ali naquele MChat para transtorno de espectro autista e todo profissional de saúde que pega uma criança em até 18 meses de idade tem que, teoricamente, mandatório você fazer esse MChat. Então, toda criança que pontua ali, ela tem que ser encaminhada para um neurologista infantil para fazer uma avaliação melhor. Ou um neurologista infantil, ou um psiquiatra infantil, ou então um pediatra com uma residência médica em transtornos do neurodesenvolvimento, que existe essa residência. Hoje em dia, a gente só tem, acho que em São Paulo, mas existe, sim, essa residência médica. Então, são as pessoas capacitadas hoje em dia para poder fazer o diagnóstico de forma adequada. Para falar assim, todo médico pode fazer diagnóstico, tá, gente? Quando você, olha, se eu terminar a medicina, eu posso abrir a barriga de uma pessoa. Eu não vou fazer isso porque eu posso pecar por imperícia. Mas a gente pode fazer qualquer coisa, dar laudo, mas assim, eu estou falando de profissionais que eu acredito, e daí vai uma opinião muito pessoal minha, que são capacitados e que estudam para poder fazer esse diagnóstico de forma correta, tá? E aí, a gente abriu esse leque, eu falei, o leque diagnóstico. Então, até os próprios profissionais da ponta, né? Aqueles profissionais lá do posto de saúde, eles estão mais ligados. Então, eles veem uma criança com uma dificuldade, eles já sinalizam, certo? E aí, a gente também tem a questão de ter aumentado o que a gente chama de fatores de risco. Como assim, fatores de risco? Então, o autismo, ele pode ser, ele tem uma carga genética, um componente genético. Ele pode ser uma herança, a gente chama de mendeliana, que é a herança monogênica, que é só um genezinho ali que está causando todo aquele transtorno. E o transtorno de espectro autista, na verdade, ele é uma característica da síndrome genética que aquela criança tem, tá? Mas isso é a minoria. A grande maioria é uma herança genética complexa. E aí eu uso muito uma teoria que eles... Eu me esqueci até o nome do hospital. Um hospital nos Estados Unidos que ele usava, no Canadá, que ele usava essa teoria para explicar como é que é esse autismo que a grande maioria tem, que é uma herança complexa, que a gente chama, né? Uma poligênica. Então, ele usa a teoria de um copo. É como se você tivesse um copo e você vai enchendo o copo de bolinhas. E aí, quando ele ultrapassa aquela bolinha, o limiar do copo, a criança tem um transtorno de espectro autista. E aí, essas bolinhas são o quê? São fatores genéticos comuns, que são alterações genéticas que eu posso ter, você pode ter, todo mundo pode ter, que são fatores genéticos de risco para você ter transtorno de espectro autista, mas não necessariamente significa que se eu tenho essa alteração genética, eu vou ter esse fator, o autismo. E aí, existem outras coisas que eu tenho que botar nesse copo para que essa bolinha apareça e que eles não... se a pessoa teve isso, vai ser autista. Não. É assim. É como se fosse um fator de risco. Aumenta a probabilidade. Então, criança que foi prematura. Então, se eu fui prematura e eu tenho um fator genético de risco, eu tenho uma maior probabilidade. Antigamente, prematuro morria. Hoje em dia, eu trabalho também na maternidade, a gente pega a criança de 25 semanas, que está vivo. Ele nasceu com 5 meses. Prematuridade, pais com idade avançada. Então, antigamente, eu tinha 18, 19, você casava com 20 e poucos anos. Hoje em dia, vou dizer na minha profissão médica, as médicas vão ter filho com 40 anos de idade. Então, existe uma questão relacionada à idade parental, principalmente paterna, acima de 40 anos de idade. Exposição a tóxicos, doenças metabólicas na gestação são um fator de risco. Infecções durante a gestação também são um fator de risco. Tudo que aumenta o cortisol durante a gestação pode ser fator de risco. Então, assim, a gente tem alguns fatores de risco que antes não existiam tanto, né? Não aconteciam tanto, que agora a gente tem como é que eu vou dizer? Aumentando a predisposição a essas crianças terem transtorno de espectro autista, tá? Então, assim, o uso de algumas medicações, por exemplo, anticonvulsivantes de nova geração, que pode também trazer alguns tipos de medicação que aumento o fator de risco. Então, assim, existem vários pontos que podem estar elencados nesse aumento dessa prevalência do transtorno do espectro autista. Duda vai falando e eu vou ficando feliz, né? Porque, assim, como a gente participou do projeto inicial, e aí eu queria perguntar sobre... Ela faz parte hoje do Instituto. Sim, desde né? o início. Desde o início, né? E a gente percebe o comprometimento que ela tem, né? E a seriedade que ela leva a cada passo. Mas eu queria entender como é que surgiu o convite para a Duda fazer parte, mas também como surgiu o Instituto Entre Lares, que você conseguiu reunir aí uma equipe multidisciplinar para justamente trazer o que há de melhor para a sociedade. Então, como eu falei, após os laudos, né, das avaliações neuropsicológicas, eu fazia as sugestões de encaminhamento e algumas famílias me retornavam com dificuldades, né, para dar ali, para marcar uma avaliação com o médico, uma consulta médica e dar o procedimento para o tratamento.
E aí eu já trabalhava, né, com algumas profissionais de uma equipe multi, e surgiu a ideia de ter um espaço, né, que hoje é o Instituto Entre Lares, né, e eu ainda achava pouco. Achava que, além das terapeutas, achava necessário ter profissionais capacitados, né, profissionais sérios. E assim eu fiz o convite para a doutora Maria Eduarda, né, que eu sempre admirei muito, né, a pessoa dela, o comprometimento e a profissional que ela é. E estamos aí há mais, quase, vai fazer 3 anos, né, 3 anos. o Instituto Entre Lares. E, graças a Deus, tem dado muito certo, né? Porque as famílias conseguem encontrar em um único local, né? Não só os médicos, né? Mas também a equipe multi e outras especialidades pediátricas também. Uhum. Hoje em dia a gente tem uma equipe bem legal, É. aí tem endócrino, tem pneumo, Pneumo, tem Doppler, outros 2 isso. neuropediatras também que são maravilhosos, que eu Isso, nossa equipe é muito boa. são também, assim, meus colegas de coração, assim, pessoas também bem capazes e, assim, cuidadosos, né, com os pacientes. Então, assim, a gente tem uma equipe bem legal. Graças a Deus. Fui até meio resistente no começo, porque eu moro no Espinheiro, que, para quem não é do Recife, o Espinheiro fica num canto da cidade. E Boa Viagem, que é onde é a clínica, fica no outro canto da cidade. Eu falei, Marijane, eu vou sair da minha casinha. Tá tão longe. Mas, assim, eu gosto muito de trabalhar lá no Instituto Entre Lares, porque eu acho que é um ambiente familiar, sabe? Às vezes a gente preza, às vezes, até pelo ambiente. Você pode até ganhar mais em outro lugar, mas quando você está num ambiente acolhedor, você acaba escolhendo. E eu acho engraçado que eu vejo isso também nas terapeutas. Ficar num lugar que você se sente mais à vontade e que você vê que as pessoas estão fazendo a coisa de forma correta. Sem querer puxar sardinha, como o pessoal fala aqui, para o lado da clínica em si. Mas, assim, eu trabalho em outros lugares também que tem pessoas sérias. Eu trabalho em outras clínicas. Existem outras clínicas também boas no Recife. Mas o Instituto Entre Lares também é uma delas, assim. Eu acho que são pessoas sérias que trabalham de uma forma com seriedade e forma honesta também, que é muito importante hoje em dia, já que o transtorno de espectro autista virou um mercado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente médico, os pais e até mesmo os profissionais de saúde também, os outros. Sim. Quando eu vi lá, comecei a estudar sobre o Instituto, até para trabalhar o marketing do próprio Instituto, eu vi algumas terapias que eu não conhecia, eu acredito que muitos pais também não conhecem. Eu até anotei aqui, ó, para não esquecer. Por exemplo, ecoterapia, musicoterapia, que eu achei sensacional. E quando a gente começava a gravar, a gente via o quão as crianças elas se empolgavam e participavam. Eu coloquei aqui a terapia aquática. Quais são as terapias que o Instituto hoje oferece? Então, temos psicoterapia, na abordagem TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, o analista ABA, tem fisioterapia, TO, tanto AVD quanto IS, né, que é integração sensorial, fono, nutrição, né, que é uma questão da seletividade alimentar, toda a equipe multidisciplinar, aí pronta para receber essa família, né, acolher, e temos também um serviço de acompanhamento com os pais, né, que são famílias que muitas vezes chegam precisando ser acolhida, né? Então, nós temos lá uma profissional, que é uma psicóloga, que faz essa acolhida para as famílias e faz um grupo semanalmente com todos os pais, né? E, havendo a necessidade, tem uma escuta individual também, né? Porque a gente procura trabalhar a família como um todo, acolher a família como um todo, diante de toda essa situação. Eu lembro do Entre Pais. Sim. O que é o Entre Pais? Explica aí para o pessoal. Então, o Entre Pais é um momento onde convidamos, né, um profissional. Maria Eduarda já participou de vários, né, que trazem um assunto relevante. Nós reunimos todos os pais, fazemos o convite, e aí o profissional traz um tema onde ele fala um pouco e depois abre para que os pais possam participar. É mais uma forma de estar acolhendo, né, e informando essas famílias. Sobre o Abril Azul, qual é a importância, doutora? Eu acho que fazer com que a população cada vez conheça mais o que é o transtorno do espectro autista, né? Até porque é importante para a gente poder... Eu digo até isso para os médicos, eu digo para os meus residentes. Para você poder diagnosticar uma doença, um transtorno,
uma síndrome genética, a gente trabalha muito lá na Oswaldo Cruz com doença rara, então você tem que conhecer. Você não precisa conhecer cada uma, porque é impossível. Você tem que ter uma noção de que existe, sabe? Então, até para os pais poderem perceber que existe algo diferente com o meu filho. Meu filho, isso não é o comum, porque existia antigamente aquela ideia de cada um tem o seu tempo. Uhum. E hoje na medicina, principalmente na pediatria, no geral, a gente faz, não é bem assim, não. Existe uma janela de tempo. Nem toda criança vai andar com 1 ano. Mas se com 1 ano e 3 meses ela não anda, ela está atrasada. Uhum. Então, assim, cada criança tem seu tempo. Não existe. Existe uma janela. Se aquilo ali não for seguido, se aquilo ali ultrapassar, você tem que ir atrás de ajuda. Então, quando você traz um mês de conscientização de qualquer tema, a gente tem mês de conscientização de prematuridade, tem mês de conscientização do câncer de mama, é para que as pessoas conheçam, se informem e para que elas possam correr atrás de ajuda quando aquilo ali for um sinal de alerta. Então, quando a gente traz o mês do autismo, a gente não traz só para os meninos andarem de correntinha aí no meio da rua. Não é para isso, não é para mostrar o orgulho do... Não tem a ver. É legal, é interessante, é importante, mas é para que a população, no geral, ela conheça o que é, veja quais são os sinais e sintomas mais característicos que eu posso perceber no meu filho, assim que ele... Como eu falei, amamentação. A amamentação é um bebê que não olha no olho, você já acha estranho. Então, para que esse acesso, aquela criança tenha acesso ao diagnóstico e às intervenções de forma mais precoce. Então, o mês de conscientização do abril azul, né, que a gente fala, né, que é a cor do autismo, ela não é somente para mostrar que existe a população autista. Isso é importante. Mas é para mostrar que existem sinais e sintomas e que aquela criança, ela precisa de intervenção. E que quanto mais você conhece sobre isso, mais você entende, mais você vai atrás. Então, eu acho que nossa proposta, nosso objetivo, como médicos, como profissionais de saúde, quando a gente incentiva esse mês de conscientização, é para que as pessoas que não conhecem, conheçam. E, às vezes, não é nem só para o seu filho, é para o filho do seu vizinho, para o seu sobrinho, sabe? Não tenham medo, gente. Que, às vezes, assim, lógico, se você for bem intencionado, tá? Porque tem gente que vai ali só para criticar. Mas se você for bem intencionado, é uma pessoa que você tem intimidade, olha, você não acha que era adequado? Veja, ele ainda não fala. Eu falo isso porque, às vezes, eu também fico reticente quando é uma pessoa próxima a mim, mas eu acabo falando. Porque você pode estar poupando aquele pai de um transtorno mais para frente. Tá entendendo? Aquele pai, aquela mãe, enfim. E qual mensagem? A gente tá chegando ao fim, pessoal, mas eu queria, primeiro de tudo, agradecer pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Mas eu queria... Qual mensagem você dá para aquele pai e mãe que está inseguro e precisa ir conversar, principalmente com o médico? Chegou um momento, eu preciso ir lá conversar com o médico, entender um pouco sobre o meu filho, eu comecei a ver alguns sinais. Eu acho que... eu sou bem... Assim, eu acho que cuidado nunca é demais, tá? Então, se você vê atrasos reais no seu filho, se você vê que é uma coisa que acontece muito assim, da escola falar, Então, assim, nesse caso, pecar por excesso não é problema. Você pode chegar no médico e ele simplesmente dizer, não, isso aqui é comportamental. Pronto. E aí, vida que segue, você vai seguir a vida com seu filho, tá? Mas se você sente que existe um atraso, se você vê que existe um atraso, se uma pessoa que gosta de você, que se preocupa com você, chama a atenção, corra atrás. Nem que seja de uma escuta, às vezes você não consegue acesso a um neuropediatra, você consegue acesso a um fono, a um psicólogo que pode te orientar, que pode até abrir caminhos para você. Você pode pedir socorro à escola. Muitas vezes a escola faz essa ponte, sabe? Graças a Deus, existem pessoas muito boas. Então, às vezes, eu estou falando aqui, geralmente a população que escuta a gente são pessoas instruídas. Então, são pessoas que não vão ter problema de levar o seu filho para um neuropediatra, até se gastar um pouco mais, ou então pelo plano de saúde. Mas a gente tem pessoas que têm esse acesso, né? E que demoram anos na fila do SUS. Mas existem projetos sociais que também começam e vão atrás. Eu trabalho numa missão que a gente faz no sertão, e muitas vezes eu começo a fazer uma investigação diagnóstica dali, tá entendendo? Já encaminho aquela criança. Então, corra atrás. Eu acho que é importante você, nesses casos, pecar por excesso. Porque, como eu falei no começo, tempo e cérebro, eles andam
assim, um do ladinho do outro. E como é que o Instituto Entre Lares pode estar ajudando esses pais? Então, o Instituto Entre Lares tem toda a equipe multidisciplinar, assim como de médicos, né? Pronto para receber, né? Com muito respeito, com muito acolhimento com essa família como um todo, para que a gente possa oferecer o melhor. E chegamos ao fim do nosso episódio. Hoje foi um episódio bastante emocionante e importante. Com tanta desinformação que a gente tem nas redes sociais, na internet, a gente trouxe informação e principalmente informação acolhedora, né? Foi um momento importante aqui pra gente. E eu queria agradecer Recife por nos receber tão bem aqui. E a gente volta no próximo episódio. Até mais, pessoal!